Boa tarde, eu sou o Juliano. Nosso grupo é eu, a Juliana e o Gustavo. A gente vai fazer a análise morfométrica da bacia de São Bonifácio. A gente fez a caracterização da importância do estudo morfométrico. A gente utilizou como referência Faria 2009, o Lindner 2007. A gente teve uma referência baseada que o estudo morfométrico é importante para a caracterização das bacias, onde nos permite determinar os parâmetros geométricos de relevo, rede de drenagem e etc. Além e a análise dos parâmetros morfométricos também tem de grande importância nesses estudos, pois fazendo uma análise de forma quantitativa, nós temos a maior noção do comportamento biológico, bem como parâmetros morfométricos para a transformação da chuva em vazão, e assim a indicação da capacidade de escoamento. A carta topográfica e delimitação da bacia. A nossa região foi a de São Bonifácio e o nosso exutório, ele tem como referência 709 mil metros para leste e 6,9 milhões aproximados de metros norte. O exutório seria o local onde o rio principal vai desaguar, e a nossa bacia hidrográfica ela sai baseado dele, do nosso exutório no caso, conectando os pontos mais altos da nossa bacia, baseado nas curvas de nível, e com isso a gente conseguiu delimitar a nossa bacia. O município de abrangência, as características sociais, ambientais e econômicas, seria a região de São Bonifácio. Ele possui aproximadamente 3 mil habitantes, sendo que a maioria da população é rural e essas propriedades rurais são de pequena propriedade, variam de 10 até 100 hectares. A indústria hoje que prevalece na região é a indústria laticínea, já foi a indústria madeireira, hoje é a laticínea, e a principal atividade agropecuária hoje, de agricultura, seria a pecuária, né? Baseado no relevo, que é um relevo que é propício para esse tipo, não é plano para a criação, para a agricultura. A nossa bacia hoje, a gente conseguiu verificar que dentro da bacia ela possui unidade habitacional e vias urbanas. Dentro delas, essa nossa bacia, então, ela tem como uma função de abastecimento dessas unidades habitacionais e também para a indústria. E a região ela não tem degradação das bacias, degradação tipo de mata ciliar ou algo do tipo. A nossa tabela, a gente conseguiu verificar que o rio principal, né, que corre dentro dela, seria o rio Ponche. E o método de Staller e a ordem da bacia, a gente conseguiu, baseado nesse método, caracterizar que nossa bacia ela tem 4 ordens, seria a ordem 1, 2, 3 e 4. Essa seria a nossa bacia, desde o nosso rio principal em vermelho até o que é o seria de 4ª ordem, variando para os outros de outras ordens. A quantificação dos nossos rios, a gente verificou que a contagem dentro do ArcMap ela ficou em 95 rios, são 48 de primeira ordem, 29 de segunda, 9 de terceira e 9 de 4ª ordem. A área e o perímetro da bacia e o comprimento do rio principal. A nossa área da bacia ela ficou em torno de 24,04 km², o perímetro em torno de 27 km e o comprimento do rio principal em 5,97 km. Agora, a largura média, o fator de forma e o índice de compacidade. Baseado na medida, o comprimento do nosso rio ficou em torno da nossa bacia, né, o comprimento ficou em torno de 7,59 km aproximado. O nosso fator de compacidade, ele é a probabilidade de ocorrer ou não inundações, né, seria essa capacidade, nas partes mais baixas. E para a gente chegar no resultado de 1,5924, a gente utilizou a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro do círculo de área. Para calcular o fator de forma que ficou próximo de 0,417, ele também fala sobre a facilidade ou dificuldade da bacia inundar, mas ele compara a relação entre a largura média e o comprimento da bacia. E quanto menor for esse valor, mais difícil de ocorrer inundação. Nosso ficou em torno de 0,417. A densidade dos rios e a densidade de drenagem. A densidade do rio ela é expressa pela relação entre o número de canais de uma bacia e a área total. O nosso ficou próximo de 2,43 e a densidade de drenagem de 3,95, que
que faz a relação entre o comprimento total dos cursos de água de todos os rios, perenes, efêmeros e intermitentes, e contra a área total da bacia. Isso deu 3,95 aproximado. A nossa curva hipossométrica, ela está exposta aqui à direita, entre a altitude e a porcentagem de área, né? A curva hipossométrica, no caso, ela representa graficamente o relevo da bacia hidrográfica, como funciona, e a gente conseguiu inferir através dela a altitude média, que ela é baseada através das altitudes médias, da média das alturas dos pontos da bacia com relação ao nível do mar. Ficou próximo de 922,55 metros, e a altitude mediana é o valor da escala de altitudes que corresponde ao valor central das altitudes da bacia. Ficou próximo de 997,5 metros. A curva de distribuição de declividade, a declividade média e mediana, a declividade média ela corresponde à capacidade do terreno, de declividade maior do terreno, maior a velocidade de escoamento dessa água. Então a declividade média ela corresponde a o quão rápido vai descer a água e se ela vai ter capacidade de absorver e de escoar essa água, né? Já a declividade mediana é o valor da escala de declividades, que corresponde ao valor central das altitudes da bacia. Aqui a gente tem o gráfico de declividade. A nossa declividade ela varia basicamente de 0 até aproximadamente 30, dentro da porcentagem da área. Com isso a gente conseguiu que a nossa declividade média fique em torno de 9,81 e a declividade mediana em 15. O perfil do nosso rio, ele é o longitudinal do nosso rio, ele tem uma cota de aproximadamente 850, entre 850 e 840 metros. O comprimento total dele é de 5,97 km e a ordem principal no exutório é de 4. A gente concluiu que a necessidade do estudo da bacia ele tem como função a identificação das características da bacia. Baseado no método de Strahler, a gente concluiu que ele tem uma capacidade, né, não é tão próxima de 1, então ele não é propício a enchentes. Assim como o cálculo do fator de forma também, não ele por ser baixo, ele também só reforça essa conclusão de não ser tão fácil de enchente, a não ser que seja um evento fora dos padrões para ocorrer uma enchente dentro dessa área. A gente utilizou essas referências bibliográficas e também para os outros pontos a gente utilizou as referências de notas de aula. Certo, professora? Para o 8 e 9 foram principais as notas de aula. Obrigado.